eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre comportamento de consumo. Por quê? É uma inquietação que a gente está vivendo, principalmente para vocês que estão na indústria. Por quê? Quando a gente começa a estudar o marketing, né, lá na teoria introdutória dele, a primeira coisa que a gente ensina para um aluno são canais de distribuição. A gente ensina como que o produto final chega na mão de um consumidor. Então, a gente explica que tem indústria, intermediário, varejo, consumidor final. Indústria, consumidor final. Indústria, intermediário, consumidor final. A gente sempre tenta explicar isso para o nosso aluno que está começando a aprender marketing. A Grazi, que foi minha aluna, lembra disso, né? Pinete, e assim vai. Mas o que está acontecendo? Esse cara lá da ponta, que chama consumidor final, parece que ele está loucão. A gente não está mais conseguindo prever comportamentos. Né? Tanto que quando alguém fala, às vezes a gente vai palestrar, a pessoa fala do currículo, eu acho que a melhor forma de falar de um currículo hoje para uma pessoa que está na minha área é falar que a gente está tentando ser especialista em cenários. A gente está tentando o tempo todo buscar métrica, indicador, KPI, né, seja o que for dentro das empresas, para a gente tentar mensurar ou criar alguma previsibilidade de como esse cara lá na ponta vai se comportar. Por quê? Esse ano, quando a gente começa, né, o janeiro de 2025, a gente já tinha uma previsão que não ia ser um ano muito fácil. Por quê? Vocês têm ideia por que eu estou dizendo isso? O que vocês palpitam que foi o que está pegando aí no primeiro semestre? Contem para mim. O que vocês avaliaram lá nas empresas de vocês? Quando vocês começaram a fazer o planejamento do ano, vocês chegaram para os times de venda, para o pessoal do financeiro, né? Para o pessoal de RH. Cadê a Melissa? Perdi a Melissa, né? Ó, pessoal, primeiro semestre vai ser pedreira. Ou vocês não estavam pensando assim, vocês estavam achando que ia ser um ano pujante. O que vocês imaginaram? Pelas carinhas de vocês, acho que vocês foram pegos também de surpresa, ou não? Apostava um pouco ou não, e não saiu do jeito que eu queria? Se aconteceu isso com vocês, aconteceu com um monte de gente. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu fiz uma imersão em janeiro agora de 2025 e chamei todos os meus clientes. Eu tenho hoje em torno de 30 projetos ativos e acabaram vindo mais pessoas. Eu estava com 40 empresários dentro de uma sala de aula. E eu pedi para eles responderem um formulário para mim, antes de ir para a imersão, como que foi teu ano de 2024, né? E aí eles falaram cobras e lagartos, vocês podem imaginar, né? Ah, difícil, né? Custoso, trabalhoso. E eu perguntei, qual que é a sua expectativa para o 2025? Vocês estão vendo uma nuvem de palavras, que foram palavras que eles trouxeram. E ali no meio, eu cobri com a palavra resistência, porque eles me disseram, a palavra que mais apareceu com ênfase foi vitorioso. Vocês imaginam, para quem começou 2025 com todo esse otimismo, chegar agora em junho e ver que semestre, né, mês a mês, o semestre, assim, ele não foi péssimo, mas não foi tudo que a gente esperava, concordam? Estou falando, está batendo aí o cenário? Está batendo? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês têm liberdade, ou, de repente, não é errada, né, mas diferente do que aconteceu com vocês. Vocês têm liberdade para conversar, porque é um bate-papo, tá bom? Então, o que aconteceu? Hoje, quando eu chego para esses mesmos clientes e falo com eles, eles falam assim, Larissa, o que aconteceu? Né? Então, a gente descobre que o semestre virou um semestre de resistência. Está meio que um cabo de guerra. A gente está puxando para cá e o mercado, a política, as influências, né, essas variáveis que pesam na nossa empresa, que estão lá do lado de fora do nosso portão da empresa, estão puxando a gente para o outro lado. Então, está esse varejo de resistência. E por que tudo isso aconteceu? Vou contar para vocês. O grande vilão desse primeiro semestre chama feriado. Concordam? Faz sentido? Quantos feriados nós tivemos? Enormes, né? E alguns enormes. E, Marcos, né? Marcos, vou te contar uma coisa. Como eu trabalho muito com varejo, talvez é diferente para vocês na indústria, mas eu estava contando, ainda a gente tem, por exemplo, lá em Apucarana, 28 de janeiro é aniversário da cidade. 11 de fevereiro é padroeira. Ontem foi padroeiro de Jandaia, São João do Ivaí, todas as cidades ali do Vale. Segunda, acho que vem é Londrina, padroeiro. Manhã, né? Manhã, padroeiro. Enfim, né? Arapongas aqui teve um padroeiro, agora também não foi em março? Quando é o padroeiro de Arapongas?
Outubro, então confundi. Né? Mas, enfim, eu estava somando com os meus clientes, né, que são varejos, quantos dias eles perderam de venda. Quando a gente somou, deu 29 dias. Vocês acreditam nisso ou não? Estou falando uma loucura aqui ou não? Gostei dessa... Esse sim foi concreto. Como é o seu nome? Osmar. Osmar me deu uma sinalizada ali. 29 dias. Por quê, né, Osmar? Vamos contar para o pessoal. Vejam vocês, que nem esse feriado que teve em abril. Foi Sexta-feira Santa, logo depois foi Tiradentes. Um feriado que, se você tivesse disponibilidade, você tentou emendar e viajou. Certo? Pensa o teu cliente, o que ele fez? Viajou. Exatamente. Boa, Marcos, boa. E o vendedor passou lá na loja dele, por exemplo, na terça-feira, ele falou assim, cara, faz o seguinte, eu gostei do produto, deixa o catálogo aí, mas vamos conversar depois que eu voltar de viagem? Então, quer dizer, já matou 3 dias antes do feriado de venda. Quando ele volta, o vendedor de vocês, o representante, passou lá e falou assim, tô te ligando, né? Mandou um WhatsApp primeiro, tô te ligando, você falou que era para esperar você voltar a viajar. Cara, vamos deixar para a semana que vem, porque eu viajei, desandou tudo, eu estou voltando, tem que pôr a coisa em ordem. E vamos combinar que quando a pessoa viaja, qual é o sentimento? Quando ela está na viagem, é só, alegria. Voltou, Luciano, o que acontece? Ai, minha fatura do cartão de crédito. Ai, eu não devia ter gasto tudo isso. Ai, né? Acontece, né? Com alta renda, baixa renda, o sentimento acontece, né? Passa, mas acontece. Então, isso tudo impactou na venda, gente? Como que a gente recupera 29 dias de venda? Conta para mim. Porque foi assim, né? Começou lá, por exemplo, que nem eu falei para vocês, em Apucarana você tem 28 de janeiro, aniversário da cidade. Depois você teve feriado padroeiro. Depois você teve carnaval, que foi bem longe. Né? E tudo no Brasil só começa depois do carnaval. Então, foram se perdendo dias de venda. Como recupera 29 dias de venda? Conta para mim. Não recupera. Falou tudo, não recupera. Você não vai conseguir chegar num outro mês e falar assim, galera do comercial, dobra a venda que nós estamos precisando. Né? Aí a gente vai para cima do financeiro. O que a gente fala para o financeiro? Corta custo. Temos algum financeiro aqui? Né? Se tiver, essa a frase, corta custo, diminui aí a despesa, vamos lá. E a gente vai tentar recuperar onde? Agora, no segundo semestre. Né? Por quê? Porque, geralmente, né, eu não posso falar que é uma generalização, mas, via de regra, normalmente a gente vê acontecer isso, o segundo semestre ele sempre é um pouco mais pujante. Só que quando a gente vê que aconteceu tudo isso de feriado, mas a gente começa a perceber que o consumidor não está reagindo tanto assim às promoções, às ofertas, não começa a dar um medinho desse segundo semestre? Conta para mim. Não é um medo de falar não vai acontecer nada, mas é o medo de falar assim, o que eu ofereço? Como eu ofereço? Onde eu ofereço? O que vai funcionar, de fato? E é por isso que a gente está aqui hoje. Vocês estão entendendo por que eu vim conversar com vocês sobre varejo? Porque todos vocês produzem produtos para vender numa ponta. Vocês não chegam lá na casa do consumidor final direto pela mão de vocês. Vocês passam por um varejista. Mas esse varejista está lidando com esse cara lá na ponta. E se ele não vende, automaticamente ele não compra. E aí vocês produziram. E os negócios de vocês sobrevivem do quê? De um determinado volume, porque a gente está falando de hora-máquina, de produtividade, concordam? A máquina, se ela trabalhar 6 horas ou 20 horas, dá muita diferença o custo de operação. Concordam? Né? Então, a gente precisa garantir um determinado volume para o negócio funcionar, senão o preço do produto final muda. Faz sentido o que eu estou falando? Tá vendo? Eu dei aula para engenharia. Né? Então, a gente trabalhou muito com máquina. E a gente sabe disso. Meu marido também tem uma indústria, né? Luciano, lá em Apucarana, temos as confecções. E é isso. Então, se a gente não manter esse volume, o negócio começa a não se sustentar. E se eu tenho que repassar um preço maior, se está difícil de vender, fica mais difícil ainda. Então, o que começa a acontecer? Por que a Natasha, o Ricardo me chamaram para a gente bater esse papo hoje? Para a gente entender, ou pelo menos tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo com esse cara que chama consumidor final. Que é quem? Cada um de vocês que está aí. Sou eu, cada um de vocês. Todos nós somos consumidores finais. Só que quando a gente está lá dentro da indústria, a gente deixa de pensar com essa cabeça.
lá da ponta? A gente pensa em produzir inovação, a gente pensa em pôr cor, a gente pensa em pôr designer, a gente pensa em trazer equipamento novo, não é isso? A gente tem todas essas demandas que ficam batendo lá na tecla da gente. Mas o que acontece? Se a gente não entender o que esse cara quer, onde, como e quando, não vai funcionar. Então é isso, né? Nossa conversa permeia por aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então vamos lá, então vamos partir. Então, primeiro semestre de 2025, resistência. Bom, por que eu trouxe esse tema para vocês? Varejos em alerta. Aqui, gente, eu já começo dando uma pancada em vocês de estatística, tá? Estatística de pesquisa. Depois eu posso mandar para vocês essas pesquisas na íntegra, se o Ricardo e a Natasha se puderem repassar, mando para vocês esses relatórios. Mas são relatórios que vocês têm que começar a colocar na mão das equipes de vocês, tanto de marketing, quanto de design, quanto de tudo isso. Por quê? Porque a gente está falando de comportamento social. Comportamento social interfere absolutamente em tudo no consumo. Eu venho lá de uma linha de estudo da antropologia do consumo, e é isso que a gente precisa entender. Bom, aqui tem... Deixa eu ver se tem um pointer. Hoje, o nosso cenário, com muitos varejos, é esse aqui, acorda ou afunda. Com 30 dias, Marcos, de déficit de venda, 29, ele está nessa fase. Eu tenho varejista que me manda de manhã, assim, ele manda, parece que eu vejo ele gritando na mensagem, socorro, né? Como eu pago os meus boletos? Não está vendendo. O que você vai fazer para me ajudar? Eles estão nessa vibe, e isso é uma realidade. E vocês, indústria, apesar de não ser responsabilidade de vocês vão precisar ajudar esses caras a ir para frente. E eles estão com essa questão. Por quê? Tá? Porque a gente está com meta não batida, então ele projetou, eu mesma, quando faço o trabalho para o varejista, o que eu faço? Eu projeto faturamento e digo quanto ele pode comprar, com a projeção do faturamento. Então, o que acontece? O teu representante chegou lá na porta dele, é uma loja de móveis, ele vai falar assim, eu tenho tanto de verba para comprar de você. Ele vai comprar um mix de produtos. Só que se ele não bateu a meta, o que acontece? O boleto vai vencer. Outra coisa que pode estar acontecendo, ele pode estar com estoque acumulado. Se ele tem estoque acumulado, ele não vendeu, ele não compra. Concordam? Então, às vezes, a gente fala assim, mas tá, isso não é responsabilidade minha. Não, não é. Mas, às vezes, é a hora do teu representante passar lá com algumas ideias legais, ou você, de repente, ver se existe alguma possibilidade. Eu vou falar coisas aqui que eu não sei se dá para operacionalizar, mas são insights. Por exemplo, você poderia fazer uma troca? Você poderia fazer uma consignação de determinados produtos novos para ativar e chamar a venda daqueles que estão no estoque? Você poderia fazer alguma coisa para ativar esse ponto de venda para ele? Não sei, estou perguntando. Não posso fazer nada disso. Você pode dar um prazo melhor na renegociação do boleto? Sai na frente. Quem for parceiro agora ganha mais espaço, mais área de venda. É possível para você? Estou jogando insights. Tudo bem? Eu estou falando muito rápido? Não? Vocês viram que eu posso narrar uma partida de futebol, né? Porque eu tenho muita coisa para falar em pouco tempo. Bom, então temos que pensar nisso, né? E, por outro lado, nós temos esse indicador aqui, que é muito pesado. É um estudo de um site que chama MSINS, que é especializado em pesquisas. E o que saiu? Eu até tenho a tela aqui para mostrar para vocês. Eu vou para frente e volto. Eles fizeram esse estudo. Aliás, eu falei MSINS, mas é Mind Miners, errei. Quem está comprando? O que eles mostraram? Eles entrevistaram 1.500 pessoas no Brasil. É uma pesquisa muito confiável. Aqui eles mostraram que eles fizeram uma amostra bem heterogênea, né, pessoas de várias idades. E eles trouxeram esse indicador aqui. 54% dos brasileiros perceberam uma diminuição do seu poder de compra e tiveram que mudar, né, o seu formato de comprar. O que eles estabelecem ali durante a pesquisa? Eu vou trabalhar ela aqui com vocês, mas eles falam o seguinte. Uma pessoa hoje que ganha um salário, 100%, vamos por lá, seja qual for o valor, 100% do meu salário, né? Ganho um salário da minha categoria. 50% do meu salário está indo em alimentação. Ou seja, são gastos com supermercado, açougue, padaria, quitanda e um iFoodzinho que a pessoa pode vir a comprar aí, eventualmente. Ok? 30% além, a mais, né? Então, ou seja, inteirando 80%, esses outros 30% são gastos com moradia. Água, luz, telefone, IPTU, parcela de financiamento ou aluguel. Para muitos brasileiros isso está acontecendo. Então, comeu 80% do salário, sobrou 20%. Esses 20% é para ele fazer todas as outras coisas. Saúde, lazer. Então, o que acontece? Ele fica restrito.
Concordam comigo? Se a criança ficou doente esse mês e ele teve uma conta de farmácia muito grande, ele não vai comprar nem no varejo de roupa, nem no varejo de sapato, nem no varejo de eletroeletrônico, nem no varejo de móveis. Concordam comigo ou não? Faz sentido? Tá? Então, essa está sendo a realidade do brasileiro. E quando a gente fala de inflação, tá? Eu não gosto eu não quero falar de política aqui, estou falando de indicadores econômicos, ok? Tá? Me desculpa, não é minha intenção aqui, não é nem tocar, nem ferir ninguém com relação à política. Mas hoje, quando a gente fala de inflação, você pega uma taxa aí de 5 ponto alguma coisa que saiu essa semana. Acho que foi 5,20, se eu não estou enganada. Essa taxa, ela não reflete o bem-estar social. Entenderam? O indicador ele não é tão alto se você for olhar. 5,20 não é um absurdo, não é hiperinflação como a gente já viveu ou como a Argentina vive hoje. Concordam? Mas o que é fato? Na pandemia, nós reclamamos de pagar R$31 no pacote de R$36 no pacote de arroz, não reclamamos? Quanto está hoje? 31, 32. Estão percebendo? Então, o indicador que o governo nos oferece não reflete o bem-estar social. E aí é isso que está pegando lá na ponta, vocês entenderam? Você pega o varejista oferecendo o melhor produto, fazendo uma super promoção, abrindo mão da margem dele, e não sai venda. Mas não sai venda por quê? Por esse cenário aqui, que a gente falou. Né? O dinheiro está aqui. Mas, por outro lado, eu sempre falo o seguinte, o consumo muda, mas ele nunca para. Nunca acaba, concordam? Então, sempre vai existir uma brecha para alguém comprar alguma coisa. E hoje a gente está trabalhando muito com o quê? Substituição. Eu gosto muito de comprar vinho aqui na cidade de vocês. Tem a Confrater ali no Verona, não tem? É Confrater? Falei o nome certo? Estou fazendo não fiz merchan, não, viu? Não ganhei cachê para falar deles hoje. Né? Meu marido gosta muito de um vinho rosé. Eu vim aqui outro dia, um sábado, comprar e cheguei o vinho rosé, que era sempre R$ 69,90, foi para R$ 129. Né? E o menino me atendeu, me explicou, justificou. Eu falei, não, eu entendo, você está certíssimo. O vinho, ok, vale isso. Mas eu não vou mais comprar a 129. Por quê? Porque meu marido gosta de beber rosé na terça, rosé na quarta, rosé na quinta. O cara é um Camaro, vamos ser realistas. Brincadeira. Mas ele gosta de tomar vinho aleatoriamente. Eu falei, então eu vou precisar de outro vinho. Daí ele me mostrou um outro de R$ 79,90. Ou seja, ó, paguei R$10 a mais do que eu já pagava. Né? Mas eu não vou voltar a consumir aquele. Mas eu vou deixar de tomar vinho? Vou continuar tomando. E é isso que está acontecendo com o brasileiro. E isso já começa a ser um indicador para vocês. Está fervilhando a cabeça aí, que eu estou vendo. Ó, se tivesse um desenho, já estava caraminholas aí. É isso. Eu não sei o que está passando aí, mas eu posso pressupor o quê? Então, será que a gente tem que mudar o nosso produto? Talvez. Talvez, em vez de você ter só a linha... Né, todo mundo trabalhou muito para elitizar, para criar uma linha Prime, porque todo mundo nasce pequeno e vai crescendo, vai evoluindo. Será que a gente não vai ter que ter uma linha paralela mais pop? Não sei, você tem que ver se isso combina com o seu negócio. Mas começa a gerar para a gente esse tipo de insight. Por quê? Porque se o bolso não avança, a gente vai ter que fazer uma adaptação. Não quer dizer que para o resto da vida você vai vender móveis barato ou você vai ter que ter só a linha popular. Mas talvez hoje essa possa ser a inovação que possa entrar fazendo sentido dentro do seu negócio e ganhando mais capilaridade no varejo. Você atende ele de duas formas, com uma linha melhor e com uma linha mais econômica. Talvez, né? Porque esse indicador é forte, entenderam? E ele já estava lá no início do ano. Tá? Outra coisa que eu trago aqui para vocês, ó, vou voltando, é que a gente viu o seguinte, ó, o ticket médio caiu muito, aí desmotiva as equipes de venda e a gente fica muito dependente de promoção, o varejista. Isso tudo eu estou falando do varejista. Né? Então, o que acontece? O que o varejista pede para vocês daí? Baixa o preço. Eu preciso ter mais margem. Né? Porque ele sabe o seguinte, ele não vai aumentar a venda, ele precisa aumentar a rentabilidade. É uma equação difícil, tá, de resolver. Eu não estou dizendo que ela é fácil, mas é uma coisa também para você pensar dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. É possível você produzir, então, mais um determinado produto, focar mais a força de venda nele, baixar um pouquinho o teu preço, porque daí você consegue, e gerar mais rentabilidade na ponta? Para esse varejista, então, aderir e priorizar o teu produto para vender para o consumidor? Talvez, né? Porque a gente não vai conseguir fazer ele vender o dobro. Se ele vende 5 guarda-roupas, ele não vai vender 10.
Mas ele vai ter que continuar vendendo 5 para a gente também sustentar os negócios. Então, às vezes, o jeito de apoiar e resolver essa equação pode estar aí. E aí, quando a gente fala de cupom promocional, de promoção, olha o que essa pesquisa trouxe para a gente também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Quando que eles abrem a carteira, os nossos consumidores? Ou seja, nós, tá? Aqui, ó. O que mais motiva a realização de uma compra? Promoções, 60%. Necessidade urgente, 58%. Reposição de produtos antigos, 42%. Desejo de adquirir algo novo, 35%. Tendências, 9%. Então, vocês viram que falar, é novidade, não é o discurso do momento que convence. E já foi. Vocês lembram disso? Vamos fazer uma contraposição? Vamos falar em outro segmento, não no setor moveleiro, só para a gente fazer a conexão, pode ser? Antigamente, uma loja de roupa, ela fazia o lançamento de coleção. Hoje, será que ela atrai muitas mulheres para o lançamento da coleção? Olha lá. Quando que você foi a última vez num lançamento de coleção? Está vendo? Você gosta de receber a informação, talvez por WhatsApp, mas hoje até o tempo, existe uma economia do tempo, da atenção. Hoje você não sai mais de casa. E tem um outro detalhe. Antigamente que a gente está falando 3 anos atrás, talvez, não é tanto tempo assim, a gente comprava muito pensando para quando eu for usar. Hoje, eu me pergunto, eu preciso? E quando eu preciso, eu quero já. Aí eu vou lá e compro. Então, não tem mais essa coisa de comprar uma coleção para quando eu for usar. E quando a gente pensa, eu não sei se vou falar aqui uma besteira ou não, mas eu lembro muito da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que adora móveis, tá? Inclusive, a minha mãe é um caso à parte. Se você chegar na casa dela, todo mês ela arrastou os móveis e está num lugar diferente. A minha mãe nunca poderia ter móveis planejados. Terezinha. Dona Santa Terezinha, É ela. Ela muda o sofá de cá para lá, ela vira o negócio, daí ela fala assim, essa estante não está boa aqui. Daí ela passa o guarda-roupa para um quarto, para o outro. Eu não sei nem como ela faz isso sozinha. Eu fico impressionada, Mas você vê que interessante, Quando a gente olha isso, a minha mãe, por exemplo, ela tinha aquela coisa assim, nossa, eu vou trocar minha copa. Vou trocar minha copa, porque quando eu recebo visita, precisa estar tudo em ordem. Quantas vezes por ano ela recebe visita? Só se morrer alguém, porque eu sou filha única, não tem nem filho para vir na casa dela. Mas ela continua trabalhando nessa pegada. Ela compra uma coxa nova, porque a cama precisa estar quando vier visita. E a dona Terezinha que movimenta o varejo. Ela vai lá e compra no carnezinho, com os amigos dela, amiga das lojinhas, e vai comprando. Existe a dona Terezinha? Existe. Mas quantos % é uma fatia igual a dona Terezinha? Muito pouco hoje. Porque as pessoas aqui da nossa idade, que são pessoas jovens, dinâmicas, com alto potencial de compra, a gente faz o quê? Imediatismo. Quebrou, vamos trocar. Vou receber alguém, um dia antes a gente vai lá e resolve. E é assim, a gente não faz mais toda essa programação. Então, isso é uma realidade. E a promoção é o que está movimentando. Então, por exemplo, pessoas com o nosso perfil, aqui que nós temos hoje, que eu falo assim, com o nosso perfil no sentido... Uma idade produtiva, um poder aquisitivo de comprar, todos nós trabalhamos, podemos comprar, assumir parcela, e somos relativamente tecnológicos, concordam? Alguém aqui não usa o WhatsApp? Só minha mãe, dona Terezinha, não usa o WhatsApp. Bom, ela vai na loja, Mas, você veja, temos essa característica, Então, o que acontece? Todos nós... Hoje, temos um planejamento de compra, não temos? Quando eu falei da adequação de renda, contei a história do vinho, você não passou aí pela cabeça de vocês as substituições que vocês já estão fazendo? Na casa de vocês? E isso também aconteceu com isso aqui, Por exemplo, eu garanto que tem alguém já pensando em comprar alguma coisa numa Black Friday. Principalmente se for alguma coisa tecnológica. Lá, a Grazi já está pensando. Eu já fiquei pensando aqui. Eu falei, eu tenho vários presentinhos de Natal, vou pensar nas Alexas. Vou esperar o Prime Day e vou comprar para dar de presente de Natal as Alexas. E aí você vai pensando nisso. E a gente fica esperando. Por exemplo, se hoje uma loja me oferecer um sapato com o preço cheio, só se eu amar muito e tiver um evento. Senão eu vou esperar o quê? A promoção de julho, agora, não vai ter um super liquida, é a época que o varejista liquida. E fora isso, o que está acontecendo? Como todo mundo comprou muito de tudo, vamos voltar aqui um pouquinho.
A gente tem esse ciclo aqui para interpretar. Ficou muito escuro, né, gente? Mas espero que dê para entender. Na pandemia, a gente entendeu que a gente tinha muita coisa. Concordam? Vocês não tiraram muita coisa do armário na pandemia? Nossa, eu tenho isso, mas eu não uso. Tira. E a gente aprendeu a viver com um pouco menos. Eu não estou dizendo que ninguém adotou aqui, alguém aqui adotou uma vida franciscana. Concordam? Tá? Mesmo os minimalistas de hoje são minimalistas invocados, minimalista prime, né? Tá? Mas significa que a gente aprendeu a viver com um pouco menos. E outro hábito que a gente cultivou na pandemia foi amar as nossas casas. Graças a Deus, né, Marcos? Né, Pinete, cadê você? Olha lá, ainda bem que a gente ama as nossas casas. Porque quando a gente ama as nossas casas, e isso era uma tendência que já estava vista lá atrás por uma pesquisadora que chamava Faith Popcorn, até um livro que não é atual, mas é muito atual para ler hoje, que chama Relatório Popcorn. Lá em 2000, ela já previa essa tendência. Ela falava que as nossas casas iam virar ninhos. Ela chamou essa tendência de encasulamento. Né? Que a gente ia amar tanto a nossa casa, que a gente ia se sentir tão mais protegido, tão mais feliz dentro das nossas casas, que a gente ia, aos poucos, diminuindo o nosso contato social. E eu não acho que a gente extirpou o contato social. A pandemia também mostrou para a gente a necessidade disso aqui. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque senão a gente podia estar tudo online. Concordam? Olha como é gostoso olhar no olho, ver essa concordância. Viver isso aqui que nós estamos vivendo. A pandemia ensinou isso para a gente, que quanto é importante. Né? O pão de queijo quentinho da Natasha e do Ricardo, né? Mas também ela ensinou o quê para a gente? Que era gostoso ficar em casa. E isso mudou o formato de consumo do consumidor final? Sim. E aí, vamos voltar nesse indicador que eu acabei de dar para vocês, dos 54% que está mudando a forma de consumir, está adequando a renda? Quanto custa hoje para você sentar na cadeira de um restaurante? Eu não estou dizendo que não vale, mas eu estou dizendo assim, custa mais caro hoje? Custa. Né? Hoje, para você sair, se você tiver na sua família ali 4 pessoas, e você sair num restaurante, vamos falar assim, num restaurante bacana, tira a pizzaria, que é uma coisa mais econômica, vamos falar de um restaurante onde você vai comer um prato, talvez vai tomar uma taça de vinho, vamos pôr assim, aquela coisa mais luxinho, assim, não sai por menos de R$100 por pessoa. Estou contando uma mentira ou não? Eu venho muito aqui, adoro os restaurantes daqui, adoro o Meru. Agora, vamos fazer uma inversão? Vamos falar do espetinho? Quanto que você gasta? Como é seu nome? Elô, 60 fácil. Fácil. Está entendendo? Estão entendendo? Então, hoje, sabe qual que é o jantar mais democrático? Quando a gente pega a pesquisa? É claro que eu não pude trazer todas as pesquisas que eu gostaria aqui para vocês. Natasha me controla com o tempo. Mas hoje o prato mais democrático é pizza. São 12, 16 pedaços, eu posso comer em casa. É uma delícia, eu não pago 10% do garçom e a bebida é mais barata. E combina comer em casa. Então, se a gente partir desse pressuposto, desse indicador que eu já estou dando para vocês, o que vai vender mais? Cristaleira ou mesa? Cristaleira ou cadeira? Painel ou cadeira? Cadeira. Mesa. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando que você só tem que fabricar isso, ou que quem não fabrica está errado. Assim como vai vender mais sofá, porque se eu fico mais em casa, vou usar mais a sala. Né? Então, a gente tem que começar a entender esse tipo de hábito que está acontecendo. Vocês estão vendo como isso é rico? É óbvio, parece tão óbvio, mas às vezes a gente não para fazer esse exercício. E daí a gente dá-lhe fazer guarda-roupa. Vamos aumentar a produção de guarda-roupa. Claro, gente, vai vender guarda-roupa. Não estou aqui para falar que não, pelo amor de Deus, né? É óbvio que a gente não vai falar uma sandice dessa. Mas a gente vai entender que, de repente, vocês vão ter que mudar. Eu atendo uma empresa que vende móveis lá em Apucarana, que chama-se Casa Rosa. Não sei se vocês conhecem. É uma empresa com mais de 40 anos de mercado. É uma família pioneira que está nesse ramo uma vida inteira. Eu estou trabalhando para a Casa Rosa faz 15 anos. Eles foram a minha primeira empresa de consultoria. Eles foram a primeira empresa que abriu a porta para mim profissionalmente nesse setor de consultoria. E a gente vendia muito bombê, a gente vendia muito cristaleira, a gente vendia muito aparador, rack. Eu me lembro muito até das evoluções dos racks, né? Como que foi isso. A gente vendeu uma linha lindíssima da Caimun aqui, que produziu e a gente comprou, que era toda colorida, maravilhosa. Olha, a gente já passou de tudo. O que a Casa Rosa vende hoje?
Houve uma revolução dentro da loja. Mudou 100% o mix. Por quê? Os móveis planejados chegaram, não foi batendo na porta, foi com o pé no peito. Concordam? Os apartamentos, eu estava falando isso com o Ricardo, a gente estava alinhando aqui a conversa, a própria construção civil mudou o formato do apartamento. A parede é menor, a profundidade tem que ser menor. Como fazer a indústria adequar tudo isso? Os produtos que chegavam para a gente não competiam com o móveis planejado, que daria para fazer ele sob medida. E a gente começou a estudar. Então, hoje, se vocês chegarem lá, eu posso dizer para vocês com plena convicção que nós somos especialistas em vender cadeira, nós somos especialistas em mesas, nós somos especialistas em sofá. Você não vai comprar um item desse sem passar na Casa Rosa e ver se tem um mais bonito, com um preço mais interessante. A gente se especializou nisso. Por quê? Porque a gente não vende mais painel. Dificilmente a gente vende um painel. Dificilmente a gente vende um aparador. Quando a gente vende isso, vocês nos fornecem móveis muito bons, não é isso? Vocês não fazem móveis para durar? É isso? Móveis contam histórias? Contam. Não precisa durar a vida inteira, vamos combinar, né? Igual o da vovó. Mas ele tem que ter uma certa durabilidade. Então, se eu vendi um sofá de vocês lá para o meu cliente, ele tem que durar quanto? 5 anos, pelo menos? Para ser bacana? Pelo menos 5? Então, 5 anos sem vender para ele. O que a gente fez? Opa, vamos investir na mesinha de lateral? Vamos investir em mesa de centro? A gente teve que ir mudando o nosso mix para poder continuar. Porque se a gente fosse só depender do sofá também, da cadeira e da mesa, a gente vende. Vendeu, venceu a demanda. Porque é ciclo de consumo. E isso o representante de vocês também precisa entender. Se ele vendeu muito sofá para esse varejista 2 anos atrás, ele não vai conseguir manter esse ritmo de venda de sofá para aquele mesmo varejista. Por quê? Porque ele vendeu para praticamente toda a carteira dele, se ele foi eficiente. Então, vai levar um ciclo de consumo para ele vender de novo. A não ser que a gente vai lá e treine muito essa equipe desse varejista, dê suporte e fale assim para ele. Essa mãe que comprou o sofá na sua casa, a filha casou? Olha lá, a Grazi vai casar. Então, se a gente vender o sofá para a mãe da Grazi, opa, vamos vender sofá para a Grazi. Agora, eu vou perguntar para vocês, toda equipe de vendas está preparada para isso? Eles me pagam, inclusive, para treinar as equipes para isso. Para a gente colocar essas caraminholas, para eles buscarem essa vida social do consumidor, para a gente poder vender mais para a mesma pessoa. Porque é mais difícil vender para mais pessoas. A gente tem que tentar vender mais para a mesma. Né? Então, são dilemas que vocês estão enfrentando e que os representantes de vocês estão encontrando isso lá na ponta. Então, talvez, a provocação dessa fala aqui é o quê? Para já ir cutucando vocês aí. Repensar ciclos de lançamento. Para vocês poderem ter esse representante batendo na porta do cliente mais vezes, com produtos com preço que oscila, diferencia, e que o consumidor não pense tanto para comprar e que possa caber nessa condição. Mas, fechando essa imagem, o que aconteceu? De 2020 para hoje, vocês concordam que é um ciclo de 5 anos? Concordam? Quando a gente planeja uma empresa, Luciano, longo prazo, quantos anos? Mas de 5 para cima, concorda? Lembra quando a gente estudava isso? Vocês lembram? A gente estudou isso em algum momento aí na vida. Curto prazo, até 24 meses, médio prazo, 24 a 36, longo prazo, acima de 48. Era assim que a gente colocava a teoria. Em 5 anos, a sociedade muda comportamentos. Ela adota o que foi bom. Ô, Guilherme, agora que eu te vi aí, tudo bom? Ela adota o que foi bom e exclui aquilo que não serve. Fala para mim se vocês não fizeram isso na vida de vocês, lá da pandemia. O que ficou na vida de vocês? Talvez a tecnologia, a coisa de estar em mais lugares mais rápido, de forma mais eficiente, viver com menos volume de coisas. Mas o que não funcionou? Eu não quero ficar mais 100% isolado. Eu não quero ficar 100% no teletrabalho. Eu não quero ficar 100% com eventos à distância. Estamos aqui. Então, esse ciclo, gente, ele está se fechando agora. O último semestre fecha o ciclo. E quando fechar o ciclo, o que vai acontecer? Um novo mundo, um novo modo de consumir. Faz sentido isso para vocês? Está fazendo sentido essa prosa? Sim? Muito bem. Então, beleza, chegamos em tudo isso, mas a gente lida também com isso aqui, ó.
68 milhões de brasileiros inadimplentes. E aí, o que a gente faz? A gente ensina nosso varejista que tem que pôr no SPC. Eu faço parte da Associação Comercial, lá em Apucarana, e o pessoal do SPC trouxe os índices para a gente. Vocês acreditam que tem um... Eu fiquei estarrecida de ver essa informação. Quando uma pessoa deve, porque no Brasil, vocês concordam que a gente depende muito do nome? Principalmente quem tem um poder aquisitivo mais limitado, ele compra muito na parcela, né? Tanto que é por isso que o Brasil dá muito certo, mais que a Índia. Porque a Índia tem um cenário tão caótico quanto o nosso, ou até mais. Mas não tem venda parcelada, é só aqui. Brincadeira. Mas a gente criou um ecossistema muito interessante, né, com parcelamento, vocês concordam? Né? E aí, a pessoa que precisa parcelar precisa ter um nome em dia. Uma pessoa que é inserida no SPC, ela paga a dívida, em média, em 13 dias. Acreditam nisso? 13 dias. É um índice muito interessante, eu não me lembro aqui percentualmente para falar para vocês, mas é um índice muito interessante de recuperação que eles têm com 13 dias. Né? Agora, claro, né, você vai ter as pessoas que nunca vão pagar e já prepararam o golpe, e isso também faz parte do nosso ecossistema chamado Brasil. Mas o varejista também está lidando com isso. Tá? Só que uma das saídas que a gente está recomendando hoje, que vocês também podem usar essa informação, quando os vendedores, né, de vocês, os representantes baterem na porta do varejista, aumenta um pouquinho o teu crediário, faz sentido. Tá? Existe uma fórmula para você vender com crediário sem arriscar tudo no teu negócio. Se você colocar aí 20% do teu faturamento com uma aprovação de cadastro, é saudável. Por quê? É a fórmula da Pernambucana, do Magazine Luiza. Quando ele vai lá pagar o carnê, ele compra. Concorda? Tá? Então, hoje, se vocês me perguntarem, Larissa, como que você está tentando ajudar as empresas? Eu estou falando isso. Volta no crediário. E se vocês me perguntarem se eu era contra, eu era. Se vocês me perguntarem um ano atrás, eu falava exatamente o contrário. Eu falava só no cartão. Esquece. Hoje é a solução que a gente está tendo. Tem perca? Tem. Alguma sempre vai ter, mas o risco é pequeno, é relativamente pequeno. Vamos falar assim, você perde muito pouco perto do que você ganha. Tá? E a gente está voltando a fazer muita etiqueta, preço à vista, preço a prazo. Né? Ou, para não dar confusão, o preço a prazo. Quando a pessoa negocia uma condição à vista, aí a gente dá o desconto. Né? Para não ter aquela briga de, quando me faz o preço à vista parcelado, né? Porque não dá, a taxa do cartão também não viabiliza. Então, esses indicadores, gente, é o que a gente está tendo que entender para a gente trabalhar com o consumidor. Olha só, a gente estava falando de promoção. Black Friday é um calendário. Né? A gente tem pessoas esperando a Black Friday? Sim. Quando que as pessoas costumam fazer compras? Né? Começo do ano, 6%, meio do ano, final do ano sempre aumenta. E tem quem compra por necessidade. Isso vai mostrando para a gente que o consumo é imediato e racional. Tá? Mas olha aqui, as ocasiões que as pessoas mais compram. 48% no Natal, 32% na Black Friday. 27% no Dia das Mães, depois Ano Novo, Dia das Crianças. Então, quer dizer, isso mostra para a gente que o brasileiro adora uma promo. Aí eu vou fazer um questionamento, que eu não, como eu falei, eu não estou dizendo aqui, hoje, eu estou aqui muito mais para pôr pulgas atrás da orelha de vocês. Para a gente pensar cada empresa, a gente tem que sentar, né, Cláudia, e analisar o individual. Mas será que talvez vocês também não precisariam criar um calendário promocional? E fazer uma parceria com esse varejista? É uma pergunta, não é uma afirmação. Entendem? Talvez possa ser uma forma de você repensar ações com o teu time de vendas. Faz sentido? Não estou falando para você entregar teu produto a preço de banana ou canibalizar a tua margem. Estou falando de você pensar em soluções, fazer muita conta e analisar a viabilidade disso, porque a informação está aqui. Você pode usar ela a teu favor. Natasha, como que eu estou de horário? Ricardo? Pelo amor de Deus, e agora? Vou ter que sapatear. Bom, vou para frente, então. Aí eu trouxe um outro estudo para vocês, que chama, é um estudo do Euromonitor, que é um instituto de empreendedorismo global, e eles também olham tendências macroeconômicas, né, dentro dos cenários de varejo, de consumo no mundo. Esse ano, eles lançaram, sempre em novembro, eu até entrei num site de vocês, do setor moveleiro, eu não me lembro agora qual é o site, eles usam muito a replicar esse estudo para vocês em português.
porque ele sempre vem em inglês, então acaba dificultando um pouquinho, né? Mas eles trouxeram algumas tendências. Então, por exemplo, das tendências que eles trouxeram, períodos de vida mais saudável. Se as pessoas querem ter uma vida mais saudável, elas vão cozinhar mais em casa, elas vão fazer muitas atividades, né, físicas, mas elas vão ter essa relação também com a casa. Tá aí oportunidade para vocês, principalmente no que tange a parte de cozinha. Tá? Carteiras mais sábias, já é o que a gente está discutindo aqui. Se está mudando a economia, as carteiras ficam sábias. É o consumo racional. Ó, eu vim aqui outro dia, tinha uma palestrante, eu esqueci o nome dela, de Londrina, que falou sobre ESG. Liane, né? Então, ela falou muito disso. Ó. Hoje, a gente tem muitos consumidores que estão buscando essa ecológica, né? Ecológica. Eu compro porque você me entrega alguma coisa diferenciada para o meio ambiente. A gente acha que, às vezes, isso não é ainda um motivo que ajuda a vender, mas para essa geração futura que está vindo, com certeza. Talvez não para a atual, né? Mas os consumidores, os jovens consumidores já compram muito por isso. Foco filtrado. Atenção é hoje um ativo. O Instagram não está mais entregando o que entregava. O tráfego pago não entrega mais o que entregava. O influenciador não entrega mais o que entregava. Por quê? Todos vocês estão aqui. Quantos estão com o celular? 1, 2. Tem mais gente mexendo no celular. 3. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Ó, viu? Tá? Tá? Mas a gente é... Não vou dar bronca, não. Mas hoje a gente é o quê? Multicanal. Fala para mim que vocês nunca assistiram uma Netflix com o celular na mão. Começou a ficar chato, você está tuf. Mudou a cena. Você, opa! Nós somos assim hoje. Então, quer dizer que a gente está com um pé em cada canoa e, às vezes, não vendo nada. Sim e não. Concordam? Esse é o nosso cliente. Então, a gente vai lá e fala assim, aumenta o tráfego, de 2 põe 5. Aí, você contrata um cara... Eu ia falar uma coisa feia, peraí, um fera. Lá é de São Paulo. Aí ele fala assim, põe 20 que nós vamos arrasar no tráfego. Você fala, será? 20? Vamos com fé. 20. Ele vende 56. E você gastou 20 de tráfego pago. E aí? Tá? Acontece? Eu tive um cara que chegou lá no meu escritório falando isso. Ele falou assim, viu, eu não quero te contratar para me ensinar a fazer marketing, eu só quero que você me explique qual é a lógica do meu gestor de tráfego de pedir 20 mil reais de investimento e vender 56. Eu falei, não sei, né? Aí fiz uma conta, fazendo análise de quanto a gente normalmente gasta num aluguel para pegar o melhor ponto da avenida. Quando a gente paga X de aluguel, quanto é a projeção de vendas? Eu falei, olha, isso aqui que eu posso te entregar. Agora vai lá e converse com ele. Pensa, e ele quase quebrou a empresa. Ele praticamente acabou com o caixa fazendo campanha de tráfego pago. Detalhe, tá? Eu não sou contra tráfego pago. Pelo contrário, acho que funciona pra caramba. Mas eu estou dizendo que hoje, com essa economia de atenção, o tráfego não está mais tendo a mesma potência que ele tinha. Vocês concordam? Por conta disso, tá? Bom, não precisamos nem falar que IA está dentro da parada, né? Isso aí é uma conversa para outro seminário, né? Então, tá. Então, Ricardo, calma, Ricardo, estou indo. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vocês usam o Google Trends? Pouquíssimas empresas usam o Google Trends. Se você usa, você já está 100 anos-luz na frente. Nossa, mas isso não é novo. Não, mas porque tem muito pouca gente que usa. E o nosso varejista não usa quase nada. Tá? Só que assim, ó, eu trouxe para vocês quais foram as buscas do ano passado no Google Trends. Quando eles emitem aquele relatório das buscas que mais aconteceram, nós tivemos o ano passado os Jogos Olímpicos, lembram? Porque parece que faz tanto tempo, né? Mas olha só que interessante, como o brasileiro, ele é apaixonado por tudo que envolve esportes. Apareceu o Silvio Santos aqui, claro, né? Mas olha quanta coisa de esportes. Vocês estão vendo? Ó, personalidades, filmes, né? O que é, séries. Isso aqui vocês podem usar sempre. E isso gera para vocês oportunidades de pensar em campanhas de marketing. Às vezes, a gente faz uma campanha e a gente não sabe como engajar o consumidor nessa economia de atenção. Qual estímulo, qual pessoa, qual imagem, qual tema eu tinha que pôr aqui para ele parar para ver meu anúncio? Aqui é um bom indicador para vocês usarem. Tá? Esse caso aqui, eu trouxe para mostrar para vocês, porque ele é muito atípico. Vocês lembram da seguradora Porto? A Porto virou Yellow.
Quem é cliente da Porto? Eu sou cliente da Porto. Inclusive, bato muito o carro, então eu sou cliente da Porto, porque eles são os únicos que me aceitam. Né? Estou no Serasa da seguradora. Eles viraram Yellow. Tá? O que aconteceu? Eles precisam captar o tempo todo clientes, concordam? E é difícil angariar cliente. Porque uma vez que você fez um seguro e está bem atendido, você não muda de corretor, você não muda de companhia, você tem benefícios, inclusive para não trocar de companhia. O que eles começaram a fazer? Eles viram que se eles continuassem fazendo a mesma receita de bolo, não ia funcionar. Então, olha só uma ação que eles fizeram. Verão com estilo e liberdade. Eles montaram um espaço para quem é cliente Yellow em Balneário Camboriú. Tá bom para vocês? Ó, é mais de uma praia, né? Jurerê, Balneário, Praia do Futuro, enfim. Então, você pode ir lá, você tem um valet para estacionar, você tem guarda-sol, você tem um locker, você tem pessoas lá falando da companhia, pegando teus dados, inclusive, né? E uma estrutura. Você pode levar um convidado, pelo que eu entrei lá para ver. Então, quer dizer, gastaram dinheiro? Gastaram. Retorna? Não sei, porque eu não tenho esse indicador. Mas eu posso pressupor que se alguém aprovou esse projeto, foi com muita expectativa do quê? Não é vender lá no dia, mas é de ter contatos. E isso inspira a gente de pensar o seguinte, será que valeria ter a pena você fazer o dia... Quem que falou? Você falou para mim, quem que está? Polimã? Quem é Polimã? O dia Poliday, ou sei lá, Polimã Day no varejista tal. O dia P, não sei, estou dando um exemplo. Dentro do varejista, vamos fazer uma ação assim? Faria sentido? O que a gente faria nesse dia? Né? Dá adesão? Não dá? Tem que estudar. Chama o varejista que você tem, que é mais aberto, mais inovador, mais criativo, que tem muita influência na cidade, que a praça é boa. Vamos fazer um projeto piloto? Testa. Né? Porque se der certo, você explode. Você vai replicando o modelo. Né? E, às vezes, o que acontece? Nesse tipo de evento, o que você consegue de parceria é uma coisa fantástica. Porque eu sozinha, por exemplo, eu sou empresa de consultoria, eu sozinha não consigo fazer um evento desse. Mas se uma pessoa me chamasse e falasse assim, Larissa, entra aqui com 30 garrafas de espumante. Opa, você pôr minha marca? Estou dentro. Concordam? E ter depois um acesso, sei lá, aos contatos, alguma coisa nesse sentido... Pensem, a gente vai ter que sair da caixa para trabalhar com esses varejistas. Tá? Outra tendência que a gente tem é o que eu falei para vocês, o imediatismo. Então, todo mundo quer para hoje. Né? Então, vocês vejam, a própria Casa Rosa, a gente vendia muito por catálogo. Porque se você chegar lá e falar, eu quero essa cadeira pink, às vezes vocês podem produzir pink, mas eu não vou ter a pink dentro da loja. Né? Então, o que acontece? A gente conseguia vender muito por catálogo. É fácil vender por catálogo? Não. Aí o cliente olha para a vendedora e fala assim, ó, e eu estou lá, do ladinho. Fala assim, mas na internet tem. E aí? Aí a gente tem um discurso pronto. A gente fala assim, primeiro, você sabia que esse site pode estar hoje no ar e amanhã ele pode sumir? Você sabia que a tua cadeira pode não chegar inteira? Pode ter problema? Para devolver, menina, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Outra coisa, nós somos uma empresa de 40 anos, nós não vamos anoitecer e não amanhecer, a gente vai estar aqui para te dar garantia, nós temos a parceria com o fornecedor, esse cara às vezes importou da China, você não sabe, é a mesma cadeira, mas não é o mesmo fabricante. Né? E, mas a diferença de preço é grande. Não, a gente ajusta um desconto e você vai levar, porque todos esses outros atributos fazem diferença. E a gente parcela também, além do desconto. Pronto, aí não tem mais jeito. Aí a gente amarra o cliente pela perna e a gente vai fazer essa venda. Mas essa é a verdade, é o que está acontecendo. Então, é aqui que a gente tem que fazer, tem que treinar. Será que, em vez de vocês cobrarem o vendedor, vocês não podiam fazer treinamento para a ponta? Oferecer isso? Mandar uma pessoa, um plus para quem está vendendo mais ou para quem quer vender mais o produto de vocês? Pensa. Talvez essa pode ser uma boa jogada. Outra coisa, era da desinfluência, tá? Por quê? O influenciador ganha para falar bem de um produto. As pessoas acreditam nisso ainda? Algumas sim, mas todas acreditam? Não. Então, a gente começa a ver isso. Tá? Às vezes, muitos têm falta de critério. Eles falam hoje da Polimã, amanhã eles estão falando da Gazin. Gazin, é isso? Um exemplo. Então, o que acontece? O consumidor fala, mas qual que é bom de verdade? Então, hoje também, a gente tem muito isso aqui, ó. O GC Creator. Quem que é o GC Creator? É uma pessoa comum, que gosta da tua marca, fala de você, pode receber um benefício por isso, mas ela é
um nano influenciador, porque ela tem 2.000, 3.000, 5.000 seguidores. Mas quando ela fala com verdade e ela representa quem é o teu cliente. E isso dá um resultado fantástico. E, às vezes, uma mesinha, né, ela ia revirar, fazer um unboxing, um material muito melhor que até a gente, às vezes, passa lá do influenciador, que é tudo profissional. Então, quando a gente olha isso, gente, a gente começa a pensar em rotas de recuperação. Né? O que eu posso ir resumindo para vocês? Lançamentos. A gente tem que entender que não tem mais consumo 4 estações. Qualquer momento pode ser momento de lançar, mas você tem que estudar o que você vai lançar para o mercado. Foco no consumidor. Lembra que ele é racional e imediatista. Então, isso tem que estar dentro do teu norteio. Pensa em novas parcerias, porque fornecedor novo pode ser teu pulo do gato para baixar esses preços e conseguir levar um produto diferente no mercado, ou com a inovação. Tá? E ações promocionais. Pense em algum combo, cupom, espaço instagramável, GC Creator. Leva teu varejista para fazer uma live direto da fábrica. Né? Live da fábrica, né? Direto do fornecedor. Nós temos esse produto hoje em promoção para você. Enfim, isso o próprio TikTok está trazendo, que vai ser o TikTok Shopper. Né? Então, vamos pensar nisso. Lembra do sonho de valsa? Claro. Tem bombom mais maravilhoso que o sonho de valsa? Quantos anos ele está no mercado? Acho que desde que minha avó existe, tem bombom sonho de valsa. Né? Versão preta e branca, se bobear. Mas olha a sacada aqui. Já comeram esse bombom? Come. Então, você contou quantos a gente tem? Não? Meu Deus, será que dá para todo mundo? Se não der, a gente faz um quebra aqui. Né? A gente deixa uma parte da administração aqui, do cima, 100. A gente entrega para todo mundo. Mas olha esses caras, eles vendem bombom. Se eles fossem tentar fabricar o sonho de valsa, possivelmente ia dar errado, vocês concordam? Porque o sonho de valsa é imbatível. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e criaram o sabor beijinho. Se vocês comerem o sabor beijinho, vocês vão entender o que eu estou falando. Não tem outro igual. Quem já comeu esse bombonzinho, esse chocolatinho, sabe? A Elô está dizendo que sim. Inclusive, a Natasha está tentando distribuir aí para vocês provarem. Mas quando a gente acha que esses caras foram supra-sumo, porque eles se destacaram com o bombom de beijinho, vocês não sabem o que eu descobri. Mas eu fui comprar para vocês e não tinha. Eu fiz tanta propaganda que acabou o estoque do cara. Vocês acreditam? Os caras lançaram o de pistache. Tá bom para vocês? Me conta se tem sonho de valsa de pistache. Marcos, tem sonho de valsa de pistache? Não existe. Mas tem bom de pistache. Eu levei na turma de inteligência artificial, foi um sucesso o negócio. Aí eu fiz tanta propaganda que compraram tudo o estoque do moço, lá que eu fui passar para pegar. Agora vocês vejam que interessante. Olha o que esses caras fizeram. Eles foram um pontinho fora da curva, vocês concordam? É uma inovação muito difícil de fazer? Eu não lembro o seu nome, você falou aqui na frente, mas eu não me lembrei. Hélio? É muito difícil, Hélio, mudar o sabor? Relativamente possível, não é? Nossa, não envolveu uma super tecnologia, não precisou de IA, talvez IA para dar sugestão, mas não IA para modificar o produto. Mas os caras saíram na frente, gente. Inclusive, eu tenho certeza que eu estou fazendo um trabalho aqui de GC Creator. Gabriel, grava tudo aí que eu vou mandar para o Bombom, para a Arcor, e vou falar, fiz propaganda do bombom de pistache. Inclusive, não está no Instagram deles. Eu tive a pachorra de conferir isso. E eu tenho certeza que essa semana vocês vão na loja de doce procurar o bombom de pistache. Ficaram tentados ou não? Aí, vocês estão vendo aqui um GC criando conteúdo agora já. Tá vendo? Vamos procurar o nosso pistache. Às vezes o nosso pistache está ali do lado. E é uma inovação incremental. O Ricardo fala muito disso. Inovação. Inovação pode ser radical, criar uma coisa totalmente nova, do zero? Deve, né? De vez em quando a gente tem que descobrir isso. Mas hoje, com esse atual cenário, talvez seja muito interessante vocês investirem em inovações incrementais. Pega um produto que você vendeu lá na década de 90, vê se ele não está ainda contemporâneo, atual, ele foi sucesso de venda. Relança ele com a paleta verde-oliva, com azul profundo, com essas cores novas que estão vindo aí, né, para os ambientes, e bota no mercado para vender. Talvez a tua inovação é essa. É isso que o consumidor está doido para receber lá na ponta. Né? E é isso que a gente cria um motivo para ele comprar. E não esquece da tua equipe. Essa também pode ser inovação. Talvez vamos transformar os nossos vendedores, de representantes,
para professores. Leve esses dados que a gente está discutindo aqui hoje para eles. Bota eles numa sala. Vamos treinar, vamos falar disso para eles. Deixa eles chegar lá no varejista com esse discurso na boca, empático, entendendo o que o cara está passando. Se ele chegar e falar tudo isso, e souber ser parceiro e achar uma solução, ele vai vender o dobro, porque esse varejista, ele está pedindo socorro. Ele quer parceria, ele quer você lá junto com ele, ele precisa de você. Então, pensa nisso, tá? E 2026, só posso dizer para vocês o seguinte: Copa do Mundo, eleição, então a boca vai ser quente, tá? Então, chapa quente. Então, anos assim, o que acontece? É a história do feriado. Então, a hora da gente pôr a nossa intensidade, a nossa energia é agora. Vamos tentar fazer esse segundo semestre melhor. Né? Eu sempre falo uma frase para os meus clientes: não fica mais fácil, é você que fica mais forte. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, vamos trabalhar para isso, porque a gente sabe que a gente tem pedreira vindo por aí. E eu só quero dizer uma última coisa. Vocês assistiram esse jogo aqui ontem? Eu assisti. Me chamou a atenção uma coisa. Que cor que é a camisa aqui, ó? Que cor? Branca aí? Que time que é branco e vermelho? Hã? River. River é da onde? Se os caras, vivendo com hiperinflação, tudo fumbicado, disseram que estava dando tudo errado, foram tudo para os Estados Unidos assistir o jogo, porque a torcida só era River. Inter quase não tinha. Se esses caras tinham dinheiro para ir para os Estados Unidos assistir essa Copa dos Campeões aí, vai dar tudo certo no Brasil. Pode confiar. Tá bom? O nosso vai ter mais. E aí, assim, ó, você não pode controlar o vento, mas você pode ajustar as velas. Se afasta das âncoras, ela te afunda, ou ela afunda você. Planejamento não é perfeição, mas é uma direção. Preguiça destrói ambição. Dúvida destrói confiança. Raiva destrói sabedoria. Medo destrói sonho. Mas, se você fizer o inverso, vamos ler junto? Ambição destrói, confiança destrói, sabedoria destrói, sonho destrói, e informação é o que norteia tudo isso. Feito, senhores e senhoras, merci beaucoup. Obrigada pela vinda de vocês.